Essa questão pede para a gente resolver essa inequação. Menos 5 menor do que x ao quadrado menos 3, que é menor do que 1. Resolva a inequação. É isso que diz a questão. Bom, esse tipo de inequação é chamada de inequação simultânea. Por que ela é chamada de inequação simultânea? Porque existem duas inequações em uma só. Olha só, do meio para a esquerda a gente tem uma inequação, do meio para a esquerda a gente tem a primeira inequação, ou seja, menos 5 menor do que x ao quadrado menos 3, já é a primeira inequação. E do meio para a direita a gente tem a segunda inequação, ou seja, x ao quadrado menos 3 menor do que 1. Então eu tenho aqui duas inequações em uma só. Qual a ideia? A ideia é a gente resolver cada uma dessas inequações separadamente e fazer a interseção das soluções. Essa é a ideia, tá bom? Então, vamos lá. Já pensando aqui na primeira inequação. A primeira inequação é menos 5 menor que x ao quadrado menos 3, que você pode escrever assim, ó, x ao quadrado menos 3 maior do que menos 5. Ah, professor, o que você fez? Apenas escrevi essa primeira inequação da direita para a esquerda. A primeira inequação é menos 5 menor que x ao quadrado menos 3. Apenas escrevi x ao quadrado menos 3 maior do que menos 5. Sem problema nenhum. Bom, então vamos às contas. Deixa eu isolar o x ao quadrado aqui. Olha só. X ao quadrado maior do que menos 5, menos 3 para o segundo membro, mais 3. De onde vem que x ao quadrado é maior do que menos 5 mais 3, menos 2. Já dá para a gente concluir alguma coisa a partir daqui, pessoal. Uma das propriedades dos números reais diz que qualquer que seja o número real que você considerar, mesmo sendo ele um número negativo, ele ao quadrado é maior ou igual do que zero. Lembra dessa propriedade? Qualquer número real ao quadrado é sempre maior ou igual do que zero. Portanto, qualquer que seja o x, ele ao quadrado vai ser maior ou igual do que menos 2, porque ele é maior ou igual do que zero. Em particular, ele é maior ou igual do que o menos 2. Então, você vai concluir que todo e qualquer x é solução dessa primeira inequação. Então, aqui para a primeira inequação, a solução é o conjunto dos números reais. Todo e qualquer x é solução da primeira inequação. Portanto, a gente vai concluir que a solução da inequação simultânea vai ser a solução da segunda inequação. Por quê? Porque a primeira inequação tem por solução o conjunto dos números reais, todos os números reais possíveis. Tudo bem? Bom, vamos resolver agora a segunda inequação. A segunda inequação é do meio para a direita, ou seja, é x ao quadrado menos 3 menor do que 1. Bom, pessoal, essa inequação você pode encará-la como sendo uma inequação do segundo grau e usar tudo aquilo que a gente sabe para resolver inequações do segundo grau. Só que eu vou resolver essa inequação aqui de maneira um pouquinho diferente. Eu vou resolver usando módulo, da seguinte maneira. X ao quadrado menos 3 menor do que 1 significa x ao quadrado menor do que 1, o menos 3 para o segundo membro, mais 3. Um pouco mais, x ao quadrado menor do que 1 mais 3, 4. Qual a ideia? A ideia é a gente isolar x. E na intenção de isolar x, a gente extrai a raiz quadrada de ambos os membros dessa inequação. Portanto, a gente vai obter a raiz quadrada de x ao quadrado menor do que raiz quadrada de 4. Aí você poderia estar me perguntando, mas professor, você não falou que ia resolver usando o módulo? O módulo vai aparecer agora. Porque raiz quadrada de x ao quadrado não é x. Raiz quadrada de x ao quadrado não é x. Raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Olha que bacana. Raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Vai ser o x se o x for um número maior ou igual do que zero, tá? Mas a propriedade geral é raiz quadrada de um número ao quadrado é módulo desse número. Muito bem, menor do que raiz quadrada de 4 é 2. Também não tem um mais ou menos 2 na raiz quadrada de 4 não, tá, pessoal? Raiz quadrada de 4 é 2, ponto, acabou, tá? Bom, agora vale a pena a gente lembrar, melhor dizendo, de uma das propriedades dos módulos que diz o seguinte: módulo de um número x menor do que o número a, logicamente a que um número maior ou igual do que zero. Então, isso é equivalente a escrever que o menos a é menor do que x, que é menor do que a. Lembra dessa propriedade? Importantíssima. Se módulo de x é menor do que a, então o x está variando de menos a até a. Vou usar essa propriedade aqui considerando o a igual a 2. Então, se módulo de x é menor do que 2,
significa que o x está variando de menos 2 até mais 2. Aí você escreve menos 2 menor do que x, que é menor do que 2. Via de regra, o que a gente teria que fazer? Agora, aqui está a solução da segunda inequação. Via de regra, a gente teria que fazer a interseção das duas soluções. Mas como a solução da primeira inequação é o conjunto dos números reais, a gente vai concluir que a solução da inequação simultânea é a solução da segunda inequação. Ou seja, são x de menos 2 até mais 2. Portanto, a solução dessa inequação é formada pelos x reais, tais que menos 2 menor do que x, que é menor do que 2. Excelente!